Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Tarcís. Vamos dar continuidade às nossas videoaulas. Hoje continuaremos falando sobre a dinâmica das populações e das comunidades biológicas, mas hoje vamos focar um pouquinho mais nas taxas populacionais. Essa parte entra matemática, mas não se preocupem que é bem fácil, tranquilo de entender. Mas antes de prosseguir com a nossa aula de hoje, queria avisar vocês que este vídeo está sendo montado em cima do conteúdo da apostila de Biologia do módulo 3, lá no primeiro capítulo, onde vai se referir diretamente às taxas populacionais e o desenvolvimento das populações. Então vamos lá, começando. Densidade populacional, pessoal. Na densidade populacional, nós vamos saber a quantidade de indivíduos que ocupa uma determinada unidade de espaço. Tranquilo? Então, a fórmula da densidade populacional vai ser o número de indivíduos dividido pela área ou pelo volume. Assim, saberemos a quantidade, o número de indivíduos que habita uma determinada região de um ecossistema. Um exemplo, eu posso determinar que tal espécie tem um valor de 1.000 indivíduos numa área de 1.000 metros quadrados. Então, eu sei que eu tenho um indivíduo por metro quadrado. Observem que eu coloquei ali área ou volume. Mas o volume é utilizado para quê? Para a vida marinha, aquática. No geral, vamos utilizar os peixes. Tranquilo? Então, por exemplo, se vocês quiserem saber a densidade populacional de um peixe situado num rio ou numa determinada lagoa, vocês vão ter que usar o volume, né? Ou volume de água referente àquela taxa populacional. Então, será o número de indivíduos divididos pela área ou volume, né? Se for peixes, nos dará a nossa densidade, o valor da nossa densidade populacional. Então, vamos entender duas taxas que influenciam diretamente na densidade populacional, que é a taxa de crescimento populacional absoluto e a taxa de crescimento populacional relativo. Então, a taxa de crescimento populacional absoluto é o quanto que está crescendo uma população em um determinado tempo. Então, vamos ter que pegar a quantidade de indivíduos que temos na nossa amostra, temos que ter uma amostra inicial. Um exemplo, uma determinada espécie, quando eu comecei a analisar, tinha 1.000 indivíduos. E eu analisei ela por um período, né, por um tempo de 1 ano. No término, foi constatado que agora eu tinha 2.000 indivíduos. Então, eu diminuo 2.000, que será o meu final, por 1.000, que era a quantidade inicial de espécies que eu tinha, e divido pelo tempo que eu analisei. Assim, eu vou ter a taxa de crescimento absoluto, o número exato de quantos indivíduos cresceu aquela população naquele tempo. E daí, a taxa de crescimento populacional relativo vai me dizer quantos indivíduos foram surgindo em um determinado intervalo de tempo ou período de um tempo. Então, eu vou pegar o meu número inicial menos o meu número inicial, ali é parecido com o absoluto, só que agora eu vou dividir primeiro pelo número inicial para depois dividir pelo tempo. Assim, eu vou ter quanto cresceu aquela população em um espaço de um tempo. Então, no absoluto é quanto cresceu no tempo inteiro. E no relativo é quanto cresceu em um espaço de tempo. Em um tempinho, vamos dizer assim. Para vocês entenderem melhor a diferença entre o absoluto e o relativo, vamos a um exemplo. Então, vamos lá. No início da minha pesquisa, eu estava analisando duas determinadas espécies de bactérias. Então, eu vou ter ali a população A e a população B.
Na população A eu tinha 10.000 bactérias quando eu comecei a analisar, e na população B eu tinha 200.000. Analisando as duas, percebi que depois de 3 horas, a população A tinha 40.000 bactérias e a população B tinha 500.000 bactérias. Então, ali eu vou fazer a análise da taxa de crescimento populacional absoluto e da taxa de crescimento populacional relativo. Então, na taxa de crescimento absoluto, eu vou pegar o número final ali da população A, que é de 40.000, menos o número inicial de indivíduos, que era de 10.000. Então, eu vou pegar esse valor, que será 30.000, e vou dividir pelo tempo, que o tempo nessa situação é 3 horas. Então, eu vou ver que eu tenho uma taxa de crescimento de 10.000 indivíduos por hora. Já na população B, eu vou pegar o final, que é 500.000, menos os 200.000 do inicial, que vai me sobrar 300.000 indivíduos, que eu vou dividir pelo tempo de 3 horas, o que vai me dar um total de 100.000 indivíduos por hora. Então, a taxa de crescimento absoluta da população B é de 100.000 indivíduos por hora, e da população A é de 10.000 indivíduos por hora. E, logo vamos pensar, a população B cresceu muito mais, cresceu 100.000 por hora. Mas não é bem assim. Olha aqui como é que fica a taxa de crescimento relativo. Então, olha na população A, eu pego aqueles 30.000 que cresceram e divido pela população inicial, que era de 10.000, o que vai me dar 3 indivíduos divididos pelo tempo, que é de 3 horas. Assim, eu notei que cresceu 1 indivíduo por hora. Na população B, eu vou pegar os meus 300.000, vai ser dividido ali pela população inicial, que era de 200.000, vai me dar 1,5. Então, 1,5 dividido pelo tempo de 3 horas, o que vai me dar meio indivíduo por hora. Então, para crescer um indivíduo, levaria 2 horas. Então, qual cresceu mais rápido na taxa relativa foi a população A. Então, apesar de achar que a população B cresceu mais, por causa da taxa de crescimento absoluto, eu vou ver que quem cresceu mais foi a população A, através da taxa de crescimento relativo. Tranquilo? Bom, galerinha, assim chegamos ao fim de mais uma videoaula. Espero que tenham gostado e principalmente entendido. Os alunos de Biologia do primeiro ano do ensino médio do Liceu Catarinense devem mandar como atividade para mim, ainda, falando sobre as dinâmicas das populações, das comunidades biológicas, eu quero saber o conceito de simbiose. Tranquilo? É isso, um abraço e bons estudos.